Benfica não desiste e agora tenta a contratação de zagueiro titular do Flamengo. Vou falar também no vídeo de hoje sobre um grande reforço que o Flamengo terá para a partida contra o Atlético Mineiro. Também vamos revelar os valores da negociação de Caio Roque com a equipe do Grupo City, com o Grupo City. Também vamos falar sobre transmissão de jogos do Flamengo que serão transmitidos pela Turner. Tudo isso e muito mais a partir de agora no canal Voz Rubro-Negra. Então se inscreve no canal, aciona o sino de notificação e deixa o like para ajudar e fortalecer o canal. Cola muito like nesse vídeo para ajudar e fortalecer. Meta para esse vídeo é de 500 likes. Tamo junto, vamos para as notícias do Mengão desse sábado. Começo o vídeo falando sobre a situação envolvendo Rafinha. Rafinha que sofreu uma grave lesão na última partida contra a equipe do Fluminense, partida válida pela final do Campeonato Carioca. E era dúvida para essa partida. O atleta treinou ontem, treinou hoje com bola e vai a campo enfrentar a equipe do Atlético Mineiro amanhã. Domenech Torrent, segundo as informações que nós obtivemos, irá manter o mesmo padrão a qual Jorge Jesus tinha. Amanhã, os jogadores se reapresentam pela manhã, treinam de manhã e visando a partida da tarde, que é a partida contra o Atlético Mineiro. O técnico deve repetir o mesmo time que enfrentou a equipe do Fluminense. Diego Alves, Rafinha, Léo Pereira, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Willian Arão, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Esse deve ser o provável time do Flamengo que enfrenta a equipe do Atlético Mineiro amanhã no Maracanã às 4 horas da tarde, partida válida pela estreia do Campeonato Brasileiro. Vamos falar agora sobre um outro assunto que é a transmissão de jogos. Há um grande imbróglio, há uma grande situação envolvendo essa questão de transmissão de jogos. Muito se fala sobre a questão de Globo transmitir, da MP e outras empresas mais podendo transmitir essa partida. E hoje a Turner anunciou que irá transmitir 3 jogos do Flamengo já nessas 10 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, e nós separamos aqui para o torcedor rubro-negro ficar bem informado, ficar bem ligado quais são os jogos do Flamengo que terão transmissão justamente da Turner. O Flamengo enfrenta o Curitiba na 3ª rodada, jogo com transmissão da Turner. O Flamengo enfrenta o Bahia pela 7ª rodada, também com transmissão da Turner. E a outra partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, Ceará e Flamengo, também com transmissão da Turner. Ah, Renan, mas a Globo não entrou com um processo contra a Turner e tudo mais? Enfim, ainda diante disso, há uma situação muito complicada. Vocês sabem como é que é a justiça aqui no Brasil, e a Turner hoje, agora há pouco, acaba de confirmar que irá transmitir todas essas partidas: Flamengo e Curitiba, Flamengo e Bahia e Flamengo e Ceará. Essas 3 partidas já nas 10 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro serão transmitidas pela Turner. O Grupo Turner vem muito forte aí também para fazer essa briga com a Rede Globo de televisão. Tá certo, galera? Então, passando a régua nesse assunto, vamos falar sobre uma outra situação, que é a situação da venda do Caio Roque. O Caio Roque, lateral de 18 anos, foi vendido ao Grupo City. Já praticamente tudo acertado, tudo combinado, e nós vamos aqui agora, tivemos acesso aos valores da negociação e vamos passar para vocês esses valores para deixar o torcedor rubro-negro bem informado. Muita gente queria saber, porque o atleta tinha uma multa rescisória de 50 milhões de euros, aproximadamente 348 milhões de reais, e muita gente queria saber como é que iria funcionar essa questão. Mas, Flamengo, Renan, tem essa multa, por quanto vendeu, por quanto será, quanto o Flamengo vai receber, quanto de porcentagem o Flamengo vendeu? Vou esclarecer tudo para vocês agora no decorrer
desse vídeo. Vamos ao assunto que é o mais importante, é o seguinte: o Flamengo vendeu ao Grupo City cerca de 50% dos direitos econômicos do jogador, ficou com outros 50%. O Flamengo irá receber nesse primeiro momento cerca de 10 milhões de euros à vista. É isso mesmo, o Flamengo irá receber já nesse primeiro momento 10 milhões de euros pela contratação do jogador. O Flamengo vende 50% dos direitos ao Grupo City, fica com 50%, mas a princípio o jogador irá para um clube belga, clube belga que também faz parte do Grupo City. Agora eu vou explicar para vocês o quanto mais o Flamengo pode lucrar. O atleta será colocado num clube do Grupo City, e se o atleta conseguir se destacar e chegar a outros grandes clubes também comandados pelo Grupo City, o Flamengo pode ganhar um lucro ainda maior. Vou explicar para vocês. Por exemplo, o time principal do Grupo City é o Manchester City. Então, se o atleta chegar a ser contratado, já foi contratado pelo Grupo City, se destacando e chegando até o Manchester City, o Flamengo pode lucrar cerca de 42 milhões se o atleta bater a marca de atuar pelo Manchester City. Então, uma ótima negociação. O Flamengo já está recebendo 10 milhões agora de euros por essa transferência, mas ainda essa transferência no futuro pode gerar muito mais dinheiro para o Flamengo, pode chegar até a 42 milhões de euros. 42 milhões de euros, 42 milhões podem estar entrando no Mengão. Então, um ótimo negócio o Flamengo fazendo, justamente porque isso, para manter o elenco principal e não precisar vender jogadores da posição, jogadores que são considerados titulares, jogadores que são considerados indispensáveis do elenco do Flamengo. Então, com isso, o Flamengo vende as suas joias da base para poder tentar tapar esse buraco aí, essa questão, fazer um dinheiro aqui, um dinheiro ali, um dinheiro aqui, um dinheiro ali, para não precisar vender os seus jogadores. A gente sabe que é um momento de pandemia, um momento complicado, um momento difícil, então o Flamengo corre contra o tempo para poder resolver essa questão. Agora vamos falar sobre o outro assunto que vem tirando a paz do torcedor rubro-negro, que vem deixando o torcedor rubro-negro muito chateado. E os dirigentes do Flamengo também andam muito revoltados com toda essa situação. Vou explicar para vocês. Continua saindo na imprensa portuguesa o desejo do Benfica em contratar jogadores do Flamengo. Bruno Henrique, Gerson, e agora foi a vez do Léo Pereira, que começou a se falar muito sobre essa questão. E tem uma situação que está pegando nisso tudo. É o que acontece. O mesmo empresário do Léo Pereira é o empresário do Matheus Dantas. O Matheus Dantas foi negociado com o Farense de Portugal e o empresário do jogador foi também para lá para apresentar, para assinar os contratos e tudo mais, para fechar a contratação do jogador. E com isso, há possibilidade, se fala muito na imprensa portuguesa, de que o Léo Pereira, o empresário do Léo Pereira, teria sido convidado por pessoas da diretoria do Benfica para conversar, para saber a situação do jogador e tentar a contratação do jogador. O jogador que chegou aí no início do ano ao Flamengo, a pedido também do próprio técnico Jorge Jesus, tem aí 7 meses de Flamengo e a multa rescisória do jogador gira em torno de 25 milhões de euros. Então o Benfica, para tirar o jogador, teria que pagar a multa. Mas algo que poderia ser favorável ao Benfica é justamente essa situação. O empresário do jogador já está lá, ouvir a proposta e tentar aí convencer o jogador a sair do Flamengo. Repito e digo, ainda não há uma proposta, há uma sondagem do Benfica para contratar o jogador e inclusive já até o encontro marcado entre os dirigentes do Benfica e o empresário do jogador para conhecer a situação, para sondar o que de fato acontece. A gente sabe que propostas oficiais ainda não chegou, mas só do empresário estar em Portugal pode ser algo que pode facilitar, tentar facilitar o negócio
nessa transferência. Eu queria saber de você, torcedor rubro-negro, e você inscrito aqui no canal Voz Rubro-Negro, o que você acha dessa situação? Você acha que o Flamengo deve negociar o Léo Pereira? Não deve? Deve manter os pés firmes no chão e não liberar nenhum jogador titular para o Benfica? Marcos Braz falou que não vai facilitar e assim a gente espera que aconteça, que nenhum empresário venha ludibriar os jogadores e tirar os jogadores titulares do Mengão, tá certo? Então se inscreve no canal, aciona o sino, a qualquer momento a gente volta para atualizar vocês mais ainda do que acontece no Mengão. Tamo junto, saudações rubro-negras!